Muita paz. Deus abençoe todos nós. Deus nos ilumine. Aonde você estiver, você de longe, você de perto. Que a graça de Cristo venha tocar na sua vida e tomar de conta da sua vida. Que Deus possa nos proteger e fazer de nós uma bênção. Mas uma bênção em espírito e em verdade. Amém? Eu sou o missionário Francinaldo Salviano, Ministério Igreja Eterna da Grandeza de Deus. Estamos aqui no entorno de Goiás com Brasília. Amém? Que Deus nos ilumine de maneira grandiosa. Irmãos, nós vamos abordar um assunto que questiona e infelizmente tornou-se polêmica, né? Uns porque tem dúvida a respeito do que nós vamos falar e outros por ser egoísta, soberbo, prepotente, materialista e ganancioso, né? Então, uns é porque não conhece, porque não tem entendimento, eu entendo, né? E causa uma dúvida, uma incerteza e muitas das vezes pergunta para nós a respeito do dízimo, né? O dízimo. E outros, por querer ser infiel, dizem que o dízimo é da lei, que o dízimo não é obrigatório. Realmente, o dízimo hoje não é obrigatório. Só que eu quero abordar um assunto também, que o dízimo não é da lei. Outros pregadores dizem que quem não devolve o dízimo perde a salvação, pode ir para o inferno e vai daí por diante, né? Por quê? Porque o ladrão não entra no céu, né? Segundo as escrituras. E a Bíblia diz lá em Malaquias 3:8 que quem não devolve o dízimo é um ladrão, né? Sim, mas temos que entender o texto e o contexto dessa palavra. Primeiro, que o dízimo no tempo de Moisés era para os levitas, né? Foi passado para os levitas, a tribo de Levi, porque não ganhou terra na repartição de terra, né? Porém, nós temos que entender também que o dízimo não é da lei. Algumas pessoas questionam por não querer ser fiel, por ser egoísta, prepotente, materialista, por não querer devolver o dízimo, alega que o dízimo é da lei, mas não é. Presta atenção que a Bíblia diz que Abraão, ele devolveu o dízimo a Melquisedeque, rei e sacerdote de Salém, né? Então, dá para nós entender que o dízimo não é da lei. Por quê? Porque segundo a Bíblia e segundo os estudos, Abraão existiu aproximadamente há cerca de 500 anos, 450 anos, a 500 anos antes de Moisés, né? E a lei veio no tempo de Moisés, ou seja, a lei veio a existir escrito na tábua de pedra 500 anos aproximadamente depois de Abraão. E Abraão devolveu dízimo a Melquisedeque, rei e sacerdote de Salém. E a lei veio 500 anos depois de Abraão, já no tempo de Moisés. Então podemos entender que o dízimo não é da lei. Muitas pessoas argumentam, o dízimo é da lei, então não existe mais. Não, isso é conversa para pessoas materialistas que não quer, que arruma uma desculpa para não dizimar. Tudo bem, eu entendo e respeito a sua opinião. O que eu não concordo é você dizer que o dízimo é da lei, porque não é. Se você estudar a Bíblia, o dízimo veio depois de Abraão 500 anos. E no tempo de Abraão ele dizimou.
Se Abraão dizimou, naturalmente Isaac, Jacó, José também dizimaram. Aliás, foi lá no sonho que Jacó teve, né, quando ele saiu do meio da sua família, quando ele fugiu de Esaú, seu irmão, que ele dormiu, ele teve um sonho que os anjos subiam numa escada da terra até o céu, e ele fez um voto: se o Senhor fazer com que eu volte em paz e em segurança para minha casa, de tudo que vim nas minhas mãos, eu darei o dízimo. Isso aproximadamente mais de 400 anos antes da vinda de Moisés. Então o dízimo não é da lei, meus irmãos. Quando as pessoas comentam isso, elas estão comentando porque elas não querem ser fiel. Tudo bem, eu tenho que respeitar. Se você não quiser ser um dizimista, um ofertante, amém, você tem todo o direito, né? Até porque o dízimo e a oferta nos dias de hoje não é por obrigação, é por amor e gratidão, é por agradecimento o que Deus faz por você, né? A pessoa que ela é fiel, honesta, reconhece os feitos de Deus na vida dela, ela vai naturalmente dizer assim: não, eu não sou obrigado a fazer isso, mas por amor e gratidão e agradecimento a Deus, eu vou tirar 10%, vou tirar minha oferta e vou dizimar a obra de Deus. Não por obrigação, mas por gratidão e obediência, e por eu ser grato a Deus. Não é verdade? Isso é uma opção de cada um. Só que temos que entender também que muitos pregadores dizem assim: quem não devolve o dízimo vai para o inferno, porque o ladrão não entra no céu. Primeiramente, eu quero dizer assim: a Bíblia indica que cerca de 500 anos se passaram entre Abraão e Moisés. O período entre a aliança de Deus com Abraão e a entrega da lei a Moisés foi de 430 anos. Ou seja, desde a aliança de Abraão com Deus até a entrega dos mandamentos da lei a Moisés, escrito na tábua de pedra, foi de 430 anos. De Abraão até Moisés, 500 anos, né? Então, não tem nada a ver com a lei, porque Abraão dizimou 500 anos antes da lei, que era o tempo de Moisés, que Deus passou os mandamentos para Moisés passar para o povo hebreus. Porém, é totalmente negativo dizer que quem não dizima a oferta vai para o inferno. Não, isso não é verdade. Por quê? Porque dízimo e oferta hoje é gratidão, é amor, é agradecimento do homem para com Deus. E a salvação não é um dom do homem, não é pelas obras do homem. Quando você dizima, você está tendo uma obra, né? Você está sendo, você está fazendo, dizimando, ofertando uma obra, uma atitude que você está tendo. E a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 até o 10, que nós somos salvos não é por obra de homem, mas sim somos salvos pelo dom de Deus e não por obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por intermédio criado em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela, na graça de Deus. Só, meus irmãos, que isso não quer dizer que você não pode ser um dizimista, um ofertante, até porque o dízimo e a oferta faz parte da lei da semeadura. Não estou falando da lei escrito na tábua de pedra, não. Quando eu digo a lei da semeadura, é
plantando que se colhe, é dando que se recebe. Não quer dizer que se você não fizer isso, você vai perder a salvação. Não, lógico que não. Porém, o que faz o homem prosperar financeiramente, na presença de Deus, que faz as coisas andar na vida do homem, é a lei da semeadura. Eu digo andar positivamente, porque tem muitas pessoas aí fora que não dizimam nem oferta, que aparentemente elas prosperam, mas não prosperam, gente. Não, porque isso é uma lei, não é lei, mas é porque é a lei da semeadura. Se você planta arroz, você não vai colher feijão. É ou não é? Se você planta feijão, você não vai colher milho. Assim é a pessoa que quer prosperidade financeira. Até porque a prosperidade, irmãos, não se resume apenas financeiramente ou em renda financeira. Tudo que você desenvolve, que você cresce, que você tem algo positivo desenvolvendo na sua vida, seja na saúde, quando você recebe uma cura, quando você prospera, quando você recebe uma bênção no matrimônio, na família, isso é uma prosperidade. Porque a prosperidade globaliza em todos os sentidos de nossas vidas, né? Em todos os sentidos de nossas vidas. Porém, não quer dizer que isso vai impedir de você ser um dizimista e um ofertante. Porém, em Efésios capítulo 2, versículo 8 até o 10, diz assim: pois pela graça vocês são salvos. Pela graça. A Bíblia não diz aqui que é pelas obras. Quando você dizima e oferta, você está tendo uma fé junto com obra. Até porque para mim me tornar um dizimista e ofertante, eu tenho que crer. Eu tenho que crer na palavra de Deus. Mas não deixe de ser uma obra. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês. Isso não vem de obras de homem. Isso não vem de atitudes de homens. Isso vem porque é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criado em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Amém? Graças a Deus. Então, aqui tem dois propósitos, né? Gratidão, reconhecimento, você ser um dizimista ofertante, porque você é grato a Deus, porque você reconhece que Deus te dá paz, te dá saúde, te dá disposição, te dá a sua geração de renda, que é o seu emprego, e tudo isso vem da mão de Deus, é dom de Deus. Aí você pode dizer assim: não, eu vou dizimar, eu vou devolver meu dízimo, porque eu sou grato a Deus por tudo que Deus fez por mim, né? Graças a Deus. Mas também tem aquela opinião que a pessoa diz assim: não, o dízimo é da lei. Não, o dízimo não é da lei. Repito, o dízimo foi desenvolvido pelos patriarcas, começando por Abraão, aproximadamente 500 anos antes da lei, né, que Deus passou para Moisés lá no Monte Sinai, né? Onde Deus mandou ele escrever os mandamentos. Então não tem nada a ver com a lei de Moisés, né? Dízimo não tem nada a ver com a lei de Moisés. Porém, irmãos, também não leva você a perder a salvação, porque a Bíblia diz que aquele que confessar Jesus no coração, né? Confessar com a boca, assumir Jesus como seu Salvador, esse será salvo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então não é pelas obras, é pela fé. É pela fé
em Cristo Jesus. Amém? Eu vejo as pessoas combater, não, isso é da lei, isso Deus não quer mais. Não quer dizer que Deus não quer que você faça isso. O que eu quero dizer para você é que muitos pregadores dizem que quem não dizima vai para o inferno, porque o ladrão não entra no céu. Mas o mesmo Deus que perdoou aquele ladrão lá na cruz, ele também perdoa qualquer um, embora não seja um dizimista ou ofertante, porque a salvação, repito, vem pela graça, é um dom de Deus. Só que a Bíblia fala de um homem chamado Lázaro. Aliás, existem 2 Lázaros na Bíblia, né? Lázaro, irmão de Marta e Maria, aquele que morreu, e depois que morreu, e depois de 4 dias Jesus foi lá ressuscitar ele, que era considerado amigo de Jesus, porém não era nem apóstolo, né? Nem discípulo. Discípulo era, porque a palavra discípulo quer dizer aprendiz. Todos nós somos discípulos, mas não tem uma palavra especificada que Lázaro era discípulo ou apóstolo. A Bíblia diz que ele era amigo de Jesus. Mas eu estou me referindo ao Lázaro, o leproso. Leproso, pobre. Aliás, ele não era pobre. Ele vivia uma vida, me perdoe a expressão, mas ele vivia uma vida financeiramente miserável, gente. Porque além de ser leproso, ele era, vamos dizer, que ele era um pedinte. O que é pedinte? É um morador de rua, como se fala por aí, mendigo. Eu não gosto de usar muito a palavra mendigo, porque eu não vejo muito lícito usar essa palavra. Mas Lázaro, ele era um pedinte, um morador de rua, um leproso, doente. Lepra hoje é um câncer, né? Lepra, aquela lepra que havia no corpo de Lázaro, é o câncer nos dias de hoje. Aí você pode dizer assim, mas missionário, mas por que Jesus não curou ele, não prosperou ele? Porque assim, irmãos, a mesma mente de Lázaro, leproso, daquele tempo, tem pessoas que têm a mente até hoje. Que mente, missionário? Por exemplo, embora você está com Deus, embora você esteja salvo, porque a salvação, repito, não é pelas obras suas, mas é o dom de Jesus, é pela graça que Cristo derramou lá na cruz do Calvário. Ele morreu e ressuscitou. Então a salvação é pela graça, não é pelas obras. Então Lázaro, muitas das vezes, tudo indica que Lázaro era um leproso, cheio de necessidade, de doença, de pus, né? Naturalmente, a lepra naquele tempo, ainda mais quando não tinham cuidados, quando não tinham os cuidados de médicos, da própria pessoa, aquela lepra surgia pus, escorria pus. E com certeza era isso que acontecia com Lázaro. Ué, missionário, mas ele não era um cristão? Sim, até porque a Bíblia diz que esse Lázaro, ele era leproso, miserável, necessitado, que comia a comida que caía da mesa do homem rico, que por sua vez era um homem ímpio. O homem rancoroso, aquele homem rico, um homem ganancioso, materialista. E Lázaro, quando tinha fome, ele ia lá na porta desse homem rico, que era um servo maligno das trevas, e pedia a sobra de comida. Mas chegou um momento que Lázaro morreu e foi para o céu. E assim disse Jesus: o homem rico morreu e foi para o inferno. Assim disse Jesus. E o homem, ele atormentado lá no céu, olhou para o alto e viu Lázaro no seio de Abraão, puro, sem lepra, sem a roupa rasgada, vestido de branco, tudo bonitinho. E ele viu e disse para Abraão: pai Abraão, ainda chamou Abraão de pai, que não tinha nada de pai, né? Aquele homem não tinha nada a ver
com a fé de Abraão. Ele era um homem ruim, materialista, rancoroso, né, prepotente. E disse assim: Pai Abraão, manda com que Lázaro molhe a ponta do dedo e venha aqui me refrescar a minha língua. Estava em tormento. Aquele mesmo homem que humilhava Lázaro. Abraão disse que não tinha como, porque quem estava de um lado não podia passar para o outro. Ou seja, quem estava no céu, no ser de Abraão, não podia ir para o abismo, que é o inferno, né? Porém, Lázaro era um homem muito fiel a Deus. Mas muitas das vezes, apesar de ser salvo, ele achava que tudo estava bom para ele. Ele não precisava de mais nada, né? Ele achava que aquela lepra, aquela situação catastrófica financeiramente, para ele já estava bom. Ele estando salvo, para ele está bom, né? Então o que acontece? Tem muitas pessoas hoje que estão salvas. Quando morrer, vai para o céu, sem dúvida nenhuma. Mas não prospera aqui na terra. Ela não é curada aqui na terra. Por quê? Porque Lázaro, muitas das vezes, ele tinha fé. Aliás, ele tinha fé de ser salvo. Mas às vezes não tinha fé de prosperar, de ser curado. Eu não digo nem tinha fé, né? Para ele, o que ele já tinha, a salvação, já era suficiente. E muitas das vezes você que está me escutando agora, tem esse pensamento também. Não, para mim, a minha salvação já é suficiente. Não quero prosperidade financeira, não quero dinheiro, não quero ser rico, também não quero ser curado. O sofrimento aqui na terra vai passar, né? E tem pessoas assim que têm a mente assim até hoje. É ou não é? Tem uma mente assim até hoje. Para ela, a vida que ela tá boa. Doente, enferma, hospitalizada, tomando remédio controlado. Mas ela não deixa de ser de Deus, mesmo numa situação dessa. Então, meus irmãos, a salvação não é por obras humanas. Ah, mas eu dizimo 30%, eu dou isso. Não importa. Isso não quer dizer que você vai ser salvo. Porque a salvação é pela graça de Cristo lá na cruz. Só que quando você dizima e oferta, as coisas financeiramente começam a caminhar positivamente para você. Porque, por exemplo, se você planta arroz, você vai colher arroz, já não é? Se você planta milho, você vai colher milho. Se eu planto o meu dízimo e a minha oferta, eu vou colher o quê? Bênçãos financeiras. A verdade é essa. Eu vou colher bênçãos financeiras. É isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que você entenda. E Deus quer que você entenda. Eu vejo pessoas dizer assim: meu Deus, que vida é essa? Porque minha vida não muda. Eu busco a Deus, eu faço isso, faço aquilo. Mas talvez você busque a Deus e você tenha uma fé de apenas buscar Deus pela salvação, que é a principal coisa, é a salvação, né? Mas às vezes você não tem fé de prosperar. Porque quem tem fé de prosperidade, irmãos, ele é grato. O que ele fala? Espera aí, o meu salário é um dom de Deus. Eu tenho esse salário porque Deus me dá paz, me dá saúde, me dá disposição de eu dormir bem, acordar bem, cheio de saúde, cheio de vigor, né? Então, eu sou grato a Deus. Eu vou pegar 10% em minha oferta e vou investir na obra de Deus, né? Então, isso é algo de gratidão. Eu acredito que você está entendendo, né? Inclusive, eu quero que você deixe seu nome aqui abaixo. Você que está enfrentando um problema de saúde, de enfermidade, financeiro, deixe seu nome aqui abaixo, a cidade que você mora, o estado que reside a sua cidade, e nós vamos pedir a Deus por você. Bom, talvez você é uma pessoa que já é cristão, mas não tem fé de ofertar e dizimar, ou seja, você não tem fé que Deus vai te curar, que Deus vai te prosperar,
que Deus vai te dar um bom casamento, que Deus vai te dar uma boa família. Você não tem essa fé. A sua fé é só de entrar no céu. Amém. Graças a Deus. Mas também você não vai querer viver o tempo todo aqui na terra sofrendo, doente, miséria, necessitada, faltando tudo na sua mesa, faltando sua luz, seu gás, sua água, dependendo de favores. Você não vai querer isso, vai? Mesmo você dependendo de tudo isso, você pode estar salvo, porque a salvação é pela graça de Cristo Jesus. Já a prosperidade, as bênçãos materiais aqui na terra, é pelas obras, você sabia? As bênçãos aqui na terra é pelas obras. As bênçãos aqui na terra é pelo aquilo que você faz ou por aquilo que você deixa de fazer. Por isso que tem muita gente dentro da igreja, doente, enferma, na miséria, necessitado, vive de favor, tá tudo errado para ela. Quando se trata de bênçãos materiais, mas ela está salva. Você também não está lutando só pela salvação, né? Você está lutando por dias melhores aqui na terra. É ou não é? Então, para me prosperar financeiramente, eu tenho que plantar algo de prosperidade, que é meu dízimo, é a minha oferta, não por obrigação, mas por amor e gratidão. Mas não quer dizer que se você não dizimar ou ofertar, você vai perder a salvação ou você vai para o inferno. Nada disso. Porque Efésios capítulo 2, versículo 8 até o 10, diz que a salvação é pela graça, é um dom de Deus, não é pelas obras de homem. Amém? Que Deus abençoe, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.